Narcisismo existe ou é só uma frescura? É só coisa da tua cabeça? É só uma loucura que tu tá inventando, que tu tá pensando, né? Eu trago esse tema aqui porque, mais simples que ele pareça, eu acho que é uma pergunta, um questionamento muito válido, principalmente, né, vivendo no mundo no qual a gente vive hoje, onde muito se fala sobre relacionamentos tóxicos. Inclusive, o tópico do narcisismo também está bastante em alta, né? Então ele está sendo discutido, ele está sendo aberto para o público maior e com essa abertura, né, tem coisas muito positivas, mas também tem um lado em que fica falando e reforçando essa crença de que isso não existe, de que isso é loucura. Isso simplesmente, né, é um reforço do que o narcisista mesmo te fala. Porque se tu já viveu ou vive um relacionamento, né, com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, tu sabe muito bem, uma das formas, né, dessa pessoa tá te diminuindo, tá negando a tua realidade, é falar que tu tá louco, que isso não existe, que essa coisa da tua cabeça. E, inclusive, se tu chegar pra ela, né, e falar pra ela que ela é uma pessoa narcisista, ela muito provavelmente vai te acusar de narcisismo, vai dizer que tu é a pessoa narcisista, mesmo que tu for, né, com um texto descrevendo, mostrando o que tu estudou pra tentar ajudar ela. Tu acha que esse narcisista vai querer mudar? Não vai. Ele ou ela vai chegar pra ti e vai dizer: tu acha que eu preciso mudar? Tu que precisa mudar? Tu que é egoísta? Tu que é egocêntrico? Tu que só pensa em ti mesmo? Tu que não pensa nos outros? Tu entende? Tu sabe como é que funciona? Entende? Não tem porquê tu precisar testar isso. Ou precisa, né? Eu mesmo já precisei testar na prática e perceber, mesmo depois de estudar, entender, né, teoricamente, isso já aconteceu na minha realidade. Então eu te convido, caso seja necessário, fazer o mesmo. Mas fica atento, porque o narcisista ele pode ficar muito bravo com isso. Ele pode ficar agressivo. Tu pode despertar raiva do narcisista porque tu tá acusando ele de algo, né? Porque dentro do escopo do que seria o narcisismo, tá um ser humano que precisa mudar, que precisa melhorar, né? Como todo mundo. Só que o narcisista não aceita. E voltando aqui um pouco mais pro tema central do vídeo, que é se isso existe de fato, é óbvio que existe. Só que a maioria da nossa população não é que é narcisista, mas aceita ou ainda idolatra atitudes ou pessoas narcisistas. No topo das organizações, famosos, muitos famosos, são narcisistas. Eles têm muitas características que levam a crer que são pessoas que no mínimo têm grandes traços, né, narcisistas. Não que elas tenham um transtorno necessariamente, mas muita chance de se confirmar isso no diagnóstico, de fato, né, de um transtorno muito elevado, entende? Não é uma nem duas pessoas. Inclusive, a gente vive numa sociedade que adora bate palma, dá like, dá curtida, comentários para pessoas que são narcisistas. As redes sociais em si são mecanismos para reforçar o narcisismo. São mecanismos para que a gente consiga suprimento, né? E o narcisista ele precisa. Tu provavelmente conhece muitas pessoas que nas redes sociais têm atitudes narcisistas. Elas vivem pro Instagram, elas vivem, sabe, pro TikTok, pro YouTube, pro que seja. Elas precisam que as pessoas de alguma forma validem a realidade delas. Pessoas, situações que basicamente elas vão reforçando sempre. Porque o narcisista, se ele não posta, se ele vai no restaurante e não posta, se ele faz mal de yoga e não posta lá de cabeça pra baixo, a perna pra cima, ele não fez. Porque no fundo ele não quer fazer aquela coisa, ele quer a recompensa das pessoas batendo palma, das pessoas dando curtida, dando like, porque isso reforça o narcisismo dele. A pessoa tem 1.000, 2.000, 20.000 curtidas, amigos, que seja, aí que vai reforçar a imagem dela, porque o narcisismo ele precisa de um reforço, e a nossa sociedade hoje virou uma sociedade do reforço. A gente tá muito no mundo virtual, não que isso não tenha pontos positivos, só que tem o lado negativo como tudo na vida. A gente se atentar para perceber o que isso está fazendo, como isso está reforçando essas atitudes narcisistas. Inclusive, essas pessoas às vezes vêm falar sobre narcisismo e negar isso, porque justamente são essas pessoas que dizem que é frescura. Entende como as coisas acabam sendo contraditórias? Como isso acaba sendo, de alguma forma, uma amostra, né, pra ti que tá em busca desse entendimento de como muitas vezes isso acaba sendo negado. Inclusive eu aqui, por exemplo, tô vindo falar pra ti aqui no YouTube. Tu acha que isso não vai ser negado por muitas pessoas? É óbvio que vai, mas eu simplesmente não me importo. A gente nem sempre vai ser ouvido e tá tudo bem, isso é normal. Só que a gente entender também e se agarrar à nossa verdade de que isso não é frescura, de que isso não é mimimi, de que isso não é mentira, isso não é coisa da nossa cabeça, muitas vezes acaba sendo um grande desafio. Principalmente porque no relacionamento ainda mais íntimo com uma pessoa que tem transtorno
de personalidade narcisista, essa pessoa ganha um controle sobre a nossa mente. Essa pessoa acaba ganhando controle sobre a nossa realidade. E se a gente se permite, né, deixar essa pessoa tomar a nossa frente, que acaba muitas vezes ocorrendo, a consequência é de que a gente vai se desvaindo. A gente, por exemplo, acha, né, que ela é uma pessoa narcisista, a gente acha que a gente está dentro de um ciclo de abuso, só que a gente não toma atitude, a gente vai postergando, a gente vai de alguma forma colocando empecilhos, e um desses empecilhos vai acabar acreditando mais uma vez no que essa outra pessoa está falando. Pode ser difícil, pode ser desafiador, mas eu tô aqui para reforçar para ti que isso não é frescura, que isso não é mentira, que isso não é coisa da tua cabeça. Simplesmente os narcisistas querem continuar no topo, eles querem continuar sendo aplaudidos, eles querem continuar em evidência. Eles vão fazer de tudo para isso, inclusive negar, né, esse abuso, porque é óbvio que para ele não existe. Não existe, né, na cabeça dele, porque ele não quer ser um abusador. Ele não quer ser alguém que de alguma forma diminui os outros. Afinal de contas, ele é o ser humano perfeito, ele é o ser humano superior. Ele não precisa de mudanças, ele não precisa que, muito menos tu, uma pessoa inferior, na visão dele, precise, né, dizer algo que ele precisa ainda mudar. Então, tu simplesmente pode até certo ponto se tornar ainda mais descartável se tu acabar insistindo nessa ideia de que ele, né, tem que mudar porque ele é uma pessoa que é imperfeita. Jamais vai entrar na cabeça dele, e se fosse tu, eu não perderia meu tempo. Foque no teu autoconhecimento, né, na tua mudança, na tua expansão da perspectiva da tua realidade. Tá bom? Era isso por esse vídeo. Até um próximo e tchau!